vocês sabem, né? Vocês estão acompanhando. Guerra da Ucrânia, em que a gente tem a invasão russa, etc e tal. Acho que não é nenhum mistério que isso continua acontecendo. Nós temos uma série de caos que estão acontecendo aí pela Europa, um grande medo de uma espécie de terceira guerra mundial, que é algo que seria avassaladora, né? Que seria no caso da Europa entrar na guerra, que é algo que ainda não foi feito porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. A OTAN, o Tratado do Atlântico, acho que é isso, né? Ele, Isso. e- Atlântico Norte. eles são vários países que se atacar um, atacou todo mundo, né? Só que a Ucrânia não fazia parte da OTAN, até tinham discussões para ela ser colocada, etc e tal. E a questão toda é, enquanto a Europa não for atacada, não ser considerada, né, um ataque, né, não vai entrar. A questão toda é que existem teóricos que falam que a Europa está prevendo uma derrota da Ucrânia e para impedir uma espécie de avanço russo sobre a Europa, que existem essas teorias de que Putin não pararia na Rússia. Se existem evidências disso, gente, aí eu já não sei. Fica aí a recomendação desse Zé Tom Clancy que fica estudando essas porra de guerra aí, eu não faço a mínima ideia se faz sentido ou não, né, se a Rússia pararia na Ucrânia ou não. Mas a ideia geral é que tem uma galera na Europa que tá com o dedo coçando para entrar na guerra. E aí, o que que acontece, senhor Rafael Jacaúna? Nós temos alguns países da OTAN sendo visitados por drones sem fontes. E eu vou deixar o resto da notícia aí para você. Então, muitos países que pertencem à OTAN, né, países desde da Inglaterra, Dinamarca, Noruega, vários outros países ao longo dos anos, principalmente nas últimas semanas, começaram a receber, entre aspas, invasão de drones em aeroportos, em outros pontos Sim, estratégicos, né? E isso, claro, no mundo normal do noticiário, é a Rússia. O culpado é a Rússia. No mundo da conspiração, que eu gosto muito, é ET. É ET, porque o ET, os ET estão invadindo e tal. Aí, outro dia me mandaram uma notícia falando assim: ah, Rafael, a notícia que eu vi no Reddit. Os russos negaram. Aí eu falei assim: o que tem? É a prova que é ET. Falei, claro, se os russos que estão numa tensão de guerra do cacete negarem que estão botando, que estão botando drones nos países da OTAN, se eles negarem, quer dizer automaticamente que são alienígenas. Óbvio, pô. A pessoa, eu sabia que tu ia concordar comigo. A pessoa não entendeu que eu estava sendo irônico. Então, assim, é, né? Então, tu vê a imagem do vídeo, tem estrobo nos alienígenas, nos drones. Tem aquelas imagens de navegação, aquela luz de navegação, aquele pisco de imagem de navegação. Eu falei assim, nossa, os ET estão preocupados com o tráfego aéreo do planeta Terra. Estão adotando até a iluminação dos aviões do planeta Terra. Isso é impressionante. Rafael, eu acho que você está sendo cético demais. Eu vou trazer o mundo freak de volta para não ser o mundo cético confidencial. Eu vou discordar de você falando que todo mundo sabe, asterisco, que os OVNIs, eles têm a capacidade de mimetizar objetos humanos. Concordo. Quando eu digo, se eles têm capacidade de viajar de um sistema solar para outro, de mudar de dimensão, se tu preferir, claro que eles podem mimetizar os objetos. É que nem aquela história, sabe do que é isso? Isso, para mim, Hum, cola muito com aquela história dos drones nos Estados Unidos, que rolou alguns meses atrás. sim. Porque é um negócio muito misterioso, drones aparecendo em vários lugares, quem está pilotando. Ah, lá nos Estados Unidos era a China, não é a Rússia, não é a Coreia. Pô, até a Coreia do Norte entrou, Coreia do Norte, olha só. E aí o pessoal, não, e aí, quem é que está fazendo isso? Né? Mas nesse caso especificamente envolvendo a Rússia, gente, repara, a Rússia também está sendo acusada de tá sabotando cabos de internet submarina. Então, para a Rússia estar fazendo algo do tipo literalmente ser algo feito pela Rússia e a Rússia só falar não, 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 não sou eu. Porra, eu nesse caso eu queria muito acreditar que era ET, gente. Eu realmente queria muito acreditar que são os ET, mas não tem como, pô. Não tem como. Se estivesse na paz, não tivesse com a guerra na Ucrânia, essa tensão toda, aí eu ia ficar bolado, mas porra, não tem como, pô.
O drone com luz de navegação é foda. Mas assim, beleza, ok, né? Eu acho que de fato é uma forçação de barra a gente falar de alienígenas nesse caso, assim. Mas tem uma outra questão aí que é a fonte desses drones, né? Porque, né, um país ou um grupo negar um atentado, um ataque ou qualquer outro tipo de informação, nada mais é do que controle de informação, né? A pessoa, o grupo, o país, ou a nação, eles vão confirmar ou negar dependendo do objetivo deles, né? Isso é meio óbvio, né? A gente não pode ser tão ingênuo assim nesse sentido. Algumas hipóteses falam que a Rússia estaria testando o tempo de reação de certos países. A gente está falando de. Não é Portugal, tá, gente? A gente está falando daqueles países ali que eles estão vizinhos, são avizinhados ali da Ucrânia, né? Então, Então, países assim em alerta como Lituânia, Letônia, Romênia, Polônia, Dinamarca. Inclusive, Dinamarca já correu aí para pedir para entrar aí para a OTAN, Noruega, né? E até a França e a Alemanha já relataram aí algumas olha, incursões desses drones secretos, né? isso é interessante porque há poucas semanas, tá? Acho que umas 3 semanas, dois caças russos, agora não lembro se foram dois drones ou dois caças russos, mas aeronaves de grande porte, e invadiram os espaço aéreo da Polônia e demoraram coisa de 15 minutos para serem interceptados e solicitar a saída deles. 15 minutos, 12, entre 12 e 15 minutos. Em termos de resposta imediata, isso é uma eternidade, gente. Nem aqui em Belfort Roxo a polícia demora 15 minutos para responder. Te falo com tranquilidade. Então, assim, isso inclusive mostrou uma fragilidade na OTAN na fronteira. Como duas aeronaves russas entram no espaço aéreo da Polônia e em 15 minutos demora a resposta. 15 minutos dava para circular, cortar quase metade da Polônia se quisesse bombardear alguma coisa, né? E geralmente uma resposta dessa adequadamente seria entre 30 segundos a 1 minuto e meio, que deveria ter ocorrido uma resposta. Então, pode ser um teste russo com drones para saber a capacidade. Por quê? De onde vêm esses drones, né? De onde eles estão decolando e tal. Existem muitas embarcações que não têm bandeira russa, né? Que não tem bandeira de nenhum país. E a Rússia é acusada de usar muitas dessas embarcações naqueles mares daquela região toda ali. Eu esqueci o nome dessas embarcações agora, me perdoe, mas tem um tipo de nome essas Se embarcações. chama barco. Né? Então, essas embarcações. É engraçado, né? É um tipo de embarcação sem bandeira, né? Que apesar de todo mundo saber que são militares russos, eles não se declaram militares russos. É como se fossem mercenários, comitivas de mercenários que não têm. Uhum, é, provavelmente são dessas embarcações que esses drones decolam, que eles conseguem se aproximar, eles não são barcos militares, então eles se aproximam da, das margens, né? uhum, Da costa e fazem esses voos noturnos. Então fica aí essa sim. observação. Mas deixaria também uma pulguinha atrás da orelha também, né? Existe a possibilidade de auto-ataque, né? Pra você ir pra Ah, guerra também, né? a bandeira falsa é uma constante na guerra, né? False flag. Você Exato. você fazer mostrar para a sua população um perigo, né? Isso aí entra, por exemplo, no próprio exemplo que tu falou do 11 de setembro, né? Muita gente vai acusar os Estados Unidos de fazer isso porque Sim, ele queria entrar na guerra e uma justificativa cabível. E tem muitos lugares aí, muitos países na Europa, como você disse, que querem entrar na guerra com a própria Polônia. A Polônia é um dos países que quer sim. mais e está É, muito doida para entrar na guerra recentemente foi para. muito falado isso durante a invasão a Gaza, né? Do genocídio perpetrado por Israel, né? De que o Egito teria avisado de movimentação do Hamas dias antes de acontecer lá o 8 de outubro? 8 de. Não lembro agora A, a a data. data específica do ataque do Hamas, etc e tal. E que não seria. Jesus, pelo amor de Deus, gente, não seria fabricado isso, né? Mas que talvez você teria afrouxado aí as defesas para haver um ataque e haver uma justificativa de entrada na guerra, porque a guerra é uma sobrevida política aí ao Netanyahu, né, que seria uma pessoa que, ao sair da vida política, ele seria preso, né, e condenado por corrupção, e, enfim, né, todas aquelas questões todas, etc e tal. Se é verdade ou não, a gente não sabe, né, é bom a gente sempre falar, gente.
São coisas que, poxa, né, coloca a pulga atrás da orelha, mas hoje até a gente saber exatamente o que aconteceu, aí já, enfim, né? Essas coisinhas aí. Vamos Ó, então pra próxima, Rafael? diga. Ou tem mais alguma coisa pra... Vamos. Vamos. Ah, não, só para finalizar, então, a frota sombra da Rússia, que é esses barcos aí que ficam navegando sem destino, talvez um amigo me assoprou aqui, mas se você acredita que são ETs também, pensa, são ETs que estão. Não são drones, são ETs. Mas o 13 Atlas é ET também? Olha só, é muito ET. Porque tem gente que estava ligando, Andrei, o Hum, 13 Atlas com esses drones da Europa, falando que o 13 Atlas é a nave-mãe que soltou esses drones em Marte, em vários lugares de sistema solar, inclusive na Terra. Ele passou e foi soltando naves bem menores, que não foram aham. detectadas, mas essas naves tinham que todas elas ir só para a Europa. Só para a Europa. Elas não foram para nenhum outro lugar, né? Ou você tá ignorando aí a teoria dos aliens soviéticos, né? Que aí tem uma Uma- parceria... Como é que é? Uma parceria. Essa Eu tô aí? inventando agora, né? Tem uma parceria Ah, entre os tá. aliens e os sovietes. Que na verdade não É. existe mais soviéticos, né, gente? Mas enfim, né? Tem a galera que acredita que os russos são Como, soviéticos. como assim nos soviético? Como assim? O russo não é comunista? Como assim? O que você está falando?